Nesse vídeo, nós vamos ver os três amigos de Jó comparados e contrastados. Compare e contraste esses três homens. Veja primeiro os aspectos diferentes. Elifaz apoia sua visão das coisas na observação, Bildade na tradição e Zofar na suposição. Elifaz é o moralista religioso, Bildade o legalista religioso e Zofar o dogmática religioso. Elifaz é o apologista, Bildade o conferencista e Zofar o intolerante. Está cheio de convicções, mas são apenas suposições, não conclusões refletidas. De um modo superficial, temos em Elifaz a voz da filosofia, em Bildade a voz da história e em Zofar a voz da ortodoxia. Mas nenhum deles é capaz de dar uma resposta satisfatória para um problema como o de Jó. Talvez esses homens possam ser representados pelas palavras se, uma delas. A primeira palavra é se, a segunda é a palavra deve e a terceira é a palavra é. Elifaz defende a hipotética ideia de que se Jó não fosse pecador, sua dificuldade não teria surgido. Bildade adota a posição da inferência de que Jó deve ser pecador, uma vez que a dificuldade realmente veio. Zofar começa com a suposição de que Jó é pecador e merece sua aflição. Vejamos agora os pontos semelhantes entre esses homens. Primeiro, os três homens parecem defender uma mesma teoria fixa de vida, e é que o sofrimento é sempre o resultado direto do pecado e que o favor ou desfavor divino se evidencia pela prosperidade material ou a diversidade do homem. Segundo, todos eles, portanto, possuem um conceito por demais estreito e rígido da providência. Todavia, estão tão certos de que seu ponto de vista está correto que consideram a resistência a ele, resistir ao ponto de vista deles, ou ao ponto de vista que eles apresentam, como resistindo ou resistência a Deus. Veja, por exemplo, capítulo 11, versículo 5. Terceiro ponto que podemos salientar desses três homens: todos querem provar que a bondade e a perversidade são sempre recompensadas e punidas nesta vida. Todos silenciam quanto ao destino humano e à retribuição divina numa vida além desta. Sua filosofia e sua doutrina não têm um horizonte além desta terra. Quarto ponto que podemos analisar desses três homens, do ponto de vista do argumento, os três são absolutamente estáticos. Embora haja um desenvolvimento no modo de pensar do próprio Jó, não há avanço algum por parte desses três amigos, exceto na expressão de seus conceitos. Quinto ponto que podemos ver nesses homens: nenhum deles consegue dar uma resposta real ou convincente a Jó, como reconhecem os que assistem ao debate. Veja o capítulo 32, versículo 3, versículo 5, versículo 11 e o 12. Todos condenam Jó, pois na filosofia deles devem justificar a Jó às custas de Deus ou justificar Deus às de Jó, às custas de Jó. E, compreensivelmente, escolhem a última alternativa. Note o capítulo 32, versículo 3. Então, no que se refere à mera argumentação, Jó, sem dúvida, é o melhor. É certo que ele dá espaço aqui e ali e a pronunciamentos impetuosos e temerários, que depois lamenta e confessa terem sido precipitados, mas estes foram simplesmente
mas estes foram simplesmente e foram extraídos dele em momento de terrível tensão, quando que, além de seu já sofrimento mental e físico, foi levado à ira pela injustiça obstinada e pela verdadeira falta de solidariedade por parte dos 3 amigos que se diziam solidários. Jó está sofrendo demais para desejar apenas vencer uma discussão. Preferiria perder a disputa, essa discussão, se com isto pudesse chegar à verdade. Todavia, é justamente esse sofrimento que dá um realismo à sua argumentação e questionamento, os quais não se acham nas falas de Elifaz, Bildade e Zofar, não podendo eles refutá-los. Faço uma retrospectiva dos 3 turnos do diálogo. Notaram que estou falando só daqueles 3 primeiros amigos de Jó, e Eliú está fora, isto é assunto de outro vídeo. No primeiro, os 3 amigos se unem no conceito de que Deus sempre faz prosperar os retos e castiga os perversos. Jó responde em sua própria experiência, prova que o argumento deles é infundado, pois ele é reto e ainda assim está sendo afligido. No segundo turno, Elifaz insiste que apenas o perverso sofre. Bildade insiste que o perverso sempre sofre. E Zofar insiste que qualquer aparente prosperidade do perverso é de curta duração. Jó responde a cada um deles. A observação mostra que não é só o perverso que sofre, o justo também sofre. Nem o perverso sofre sempre. Muitos parecem escapar disso. A prosperidade do perverso não é também sempre curta, pois muitas vezes continua até a morte e estende aos filhos que ficam. No terceiro turno, Elifaz simplesmente repete a velha teoria, embora com mais veemência. Bildade a confirma, mas apenas com umas poucas evasivas banais. A resposta de Jó é um protesto de inocência longa e solenemente ardorosa. Zofar, neste momento, ele silencia, fica em silêncio. A discussão se esgota assim num verdadeiro impasse, e existe um significado interessante nesse fato. Foi observado, melhor dizendo, que esse debate histórico no livro de Jó é o primeiro registro de um confronto entre uma nova experiência e uma crença ortodoxa estabelecida. Trata-se da primeira colisão violenta entre um novo fato da experiência e o credo aceito, que não é amplo para cobri-lo. A fórmula ortodoxa dos 3, de um lado, e a experiência de Jó do outro, assim simplesmente incompatíveis. Jó sabia que, embora fosse pecador, como todos os homens o são, fora conscientemente reto, segundo a luz que havia recebido, sendo absolutamente sincero em seus protestos perante os 3 amigos. Jó sentia, portanto, como muitos de nós talvez sentimos em outras situações, que nenhum credo pode ser verdadeiro ou adequado se estiver em contradição com aquilo que é mais profundo, autêntico e natural em nossa constituição humana. O veredito do próprio Deus é dado mais tarde a favor de Jó. Assim, o livro faz-nos ver que a experiência é um fator essencial na interpretação da verdade revelada. É o que basta dizer. Portanto,
Acerca do intercâmbio entre Jó e o trio de amigos, ficamos por aí. A discussão é interrompida de maneira inconclusiva e decepcionante. Mas duas outras vozes levantam-se agora no debate, após estes três homens falarem. Levando a um final majestoso, temos Eliú, que eu fiz outro vídeo sobre ele, e por fim Deus, que também eu fiz outro vídeo.